é de suma importância. E cada trimestre tem sido melhor do que o outro. E Deus é fiel. Porque trimestre que vem o tema vai ser a vida que está nos proposta, é isso? A carreira que nos foi proposta, que está proposta, alguma coisa assim. Isso é muito forte, irmão. Que é a nossa vida até a Nova Jerusalém. Nós iremos para lá. Então, cada trimestre Deus tem abençoado. E trimestre que vem é um pastor que ele tem os mesmos princípios que a gente, que o pastor Osiel Gomes, um homem de Deus, e que nós vamos também continuar aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, antes de nós adentrarmos na lição, é normal, nesses últimos tempos, o amor dos crentes está esfriando na obra de Deus. É normal. Por quê? Porque muitos vieram ontem, e aí pensam, não, já fui ontem, não vou precisar ir hoje. Eu já estava ontem lá de manhã, não preciso ir hoje. Infelizmente, isso tem acontecido não só aqui, mas em outras igrejas. Porque as pessoas não têm amado a palavra de Deus do jeito que é para amar. E uma das formas, um dos sinais que mostram e demonstram que o amor da pessoa está se esfriando é quando ela não tem mais interesse pela palavra de Deus. Quando tem interesse de shows, de cultos que tem muita adoração, muito louvor e que não tem palavra. Então isso demonstra que o amor das pessoas tem se esfriado, tem acabado. Isso aqui é o que está acontecendo e que Jesus já tinha dito. E nós não podemos ficar tristes e nem se escandalizar com isso. Porque é o fim dos tempos, irmãos. Nós estamos chegando ao fim dos tempos. Tudo isso está acabando. Por quê? Porque a palavra de Deus já tinha dito, já tinha falado tudo isso que ia acontecer. Mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês. Não deixe que o amor pela palavra de Deus venha acabar. Venha se esfriar. Porque se o amor pela palavra de Deus acabar, pode esquecer, irmão. Você vai ser um crente qualquer. Você vai ser um crente domingueiro. Você vai ser um crente de qualquer jeito. Mas quem é uma palavra de Deus conserva e sabe que a palavra de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa dessa terra. Amém? Vamos lá. Lição de número 8. Lição de número 8. 25 de fevereiro de 2024. Estamos chegando ao fim também desse mês. Estamos chegando ao fim. Passa muito rápido, irmão. Agora estávamos na virada do ano. Já estamos no fim de janeiro, de fevereiro. Já está chegando março. E assim vai. A disciplina na igreja. Lição de número 8, 25 de fevereiro de 2024. A disciplina na igreja. Irmã Daiane, para Vossa Senhoria, o que é disciplina? Ah, irmão, é perseguição? Não, é porque eu quero que você aprenda. Porque quando o professor pergunta e o aluno argumenta, ou então fala que não sabe, porque ele quer aprender. E o professor vai ensinar. Pela risada dela, eu desconfiei que ela tá falando. É perseguição. Não é perseguição, não. É porque eu quero que aprenda. Não sabe? Irmã Jaqueline. Irmão Manoel. Não. Eu quero que você responda com as suas palavras. Hoje nós vamos só conversar. Não vou nem ensinar, vou só conversar. Com as suas palavras, rapidamente. Se souber, fala, eu sei. Aí explica. Fala então, rapidamente. É o mesmo momento que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que estar aqui todos os cultos, todas as escolas. Sim. Dominical, eu estou aqui. Sim. Então, em primeiro lugar, A disciplina. eu tenho que estar, eu tenho que aprender. Sim. O fundamento da palavra. Sim. E o segundo lugar? O senhor falou que o primeiro, se tem primeiro, tem um segundo, né? Qual o segundo lugar, então, da disciplina? O primeiro lugar da disciplina. É sentar aqui para aprender. E qual é o segundo lugar, então? O segundo lugar é você pegar aquilo que a pessoa te passou e você guardar para si. Você está abençoado, viu? Você está abençoado. Irmão Carlos Eduardo, o que é disciplina? Qual é o seu nome, irmão? Não, você não sabe o seu nome. Eu não sei. Qual é o seu nome? Esté, o que significa ou o que é disciplina?
Vamos lá. Anote aí, que é disciplina. Disciplina, ordem. Disciplina é uma ordem. Vírgula, regulamento. Vírgula, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Eu vou repetir, fica tranquilo. Disciplina significa ordem, vírgula, argumento, vírgula, conduta. Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Última vez. Ordem significa, disciplina significa ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Então, disciplina tem todas essas autonomias, todos esses significados. Então, disciplina é uma ordem, é um bom funcionamento para o bem-estar dos indivíduos. Então, na igreja tem que haver disciplina. É necessário que haja disciplina para que tenha um bom funcionamento. E eu disse também que disciplina é um regulamento. E o que é um regulamento? No Exército tem um regulamento, que é o RISG, tem RDE, tem várias coisas. O regulamento que mostra a conduta, como cada indivíduo, de acordo com a sua patente, tem que se comportar. Tem que viver dentro do ambiente militar. Então, quem não segue esse comportamento, ele é disciplinado. Quem não segue esse comportamento, ele é corrigido porque transgrediu esse comportamento, porque transgrediu o regulamento. E hoje, o regulamento não é mais a lei, mas é a palavra de Deus. O regulamento que devemos seguir é a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que é o nosso regulamento supremo. Não é regulamento de homens, não é doutrina de homens, não é doutrina de demônios. É a palavra de Deus, a doutrina da verdade, a palavra da verdade. É esse regulamento que nós devemos seguir para viver na disciplina conforme a palavra de Deus ordena. Amém? Então, vamos lá. Texto áureo, que é o texto de ouro. Texto áureo. E já vos esquecertes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Vamos lá, olha para cá. Anote aí. E já vos esquecertes. Palavra esquecer. Ou esquecertes, vem do verbo esquecer, significa esquecer, significa fazer esquecer. Então, e já vos fazertes esquecertes da exortação. Olha esse ponto. Exortação. Exortação. Exortação, no grego é paraklesis. Significa admoestação. Encorajamento. Eu quero dar um ponto nisso aqui. Então vamos lá. Já vos fazer esquecer do encorajamento ou da admoestação. Olha isso, irmão.
Exortação significa admoestação, encorajamento, do grego, paraklesis. Irmãos, nós vivemos num momento em que as pessoas ouvem, quando ouvem, vamos ouvir uma palavra de exortação. O que as pessoas pensam automaticamente? Palavra de chibata. Eita, irmão, vai descer a chibata. Irmãos, eu vou pregar hoje uma palavra de exortação. Só que se for no grego, exortação não é para bater, é para encorajar. Exortação não é para bater, para espancar os irmãos. Ao contrário, é para admoestar. Diga lá. A mesma coisa também é falar sermão, né? A pessoa que pagar sermão é brigar. É, brigar e bater, é verdade. E outra coisa, depende de quem tá vendo também. Justamente. Esse ponto de exortação. Tem esses dois pontos. Porque tem gente que pensa que Exortação. está sendo exortado porque está sendo porque tá falando uma coisa dura, porque no caso a pessoa que está falando, ela não quer o mal, ela está querendo o bem. O bem. O bem pelo espírito, a pessoa está falando, está pregando. Justamente. E a pessoa vê como exortação uma coisa ruim, uma coisa que quer o mal, quer humilhar as outras. Não, justamente. se for, e também depende de como for exortar. Se for exortar segundo a palavra, mediante o poder dentro da palavra, a pessoa tem que aceitar. Justamente. Porque não é falar, depende como fala. Como fala. Porque, ó, o que acontece? Tem esses dois pontos. Primeiro, o pregador. Que tem pregador que se for perguntar, irmão, o que é exortação? É chibata. Não é. Exortação é encorajamento. Admoestação. E o outro ponto, os ouvintes. Se você perguntar para qualquer irmão que não veio para a escola dominical o que é exortação, o que é uma palavra de exortação, ele vai falar que é palavra de chibata, palavra que bate nas pessoas. Não. É uma palavra de encorajamento. Isso é exortação. Então tem esses dois pontos. Como o pastor Daniel disse, tem que ver como é que a pessoa fala. Tem um sermão, um dos maiores sermões, sermões que não tem na Bíblia, não está na Bíblia. Mas ele pregou a Bíblia. É um dos heróis da fé. Jonathan Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Aí uma vez eu falei para o pastor Daniel. Hoje em dia, não é pecadores na mão de um Deus irado. É pecadores na mão de um pregador irado. Porque tem pessoas que pregam, parece que estão com raiva da igreja. Está com raiva dos irmãos. Eu conheço muito por aí. Bate. Parece que está com raiva, com ódio do irmão. Tem que saber como é que prega. Tem que saber como é que fala. Porque Jesus falava a verdade. Jesus falava a verdade. Só que falavam a verdade, não que as pessoas muitas vezes ficavam com raiva, mas que as pessoas aceitavam, porque sabiam que Jesus estava falando a verdade. E devemos que também tomar cuidado como que nós vamos exortar a igreja. Como que nós vamos falar uma verdade que por mais que doa, mas que venha trazer um efeito. Então, a pessoa que prega, a pessoa que está com a oportunidade, ela tem que saber como é que fala. Por exemplo, Davi pecou. Davi adulterou com Batseba. Chega Natan, o profeta Natan. Davi, certo homem tinha muitas ovelhas, era muito rico, mas tinha o seu vizinho, tinha apenas uma ovelha. E o que aconteceu? Ele pegou essa única ovelhinha que era do seu vizinho e tomou para si. E o outro ficou sem nenhuma. Davi, quem é esse homem? Quem é? Parábola, isso foi parábola. Quem é esse homem? Aí esse homem é você. Esse homem é você. Olha só como Natan falou. Aí vem João Batista e chega e fala, Herodes, não é lícito tomar a mulher do teu irmão. Olha a diferença de quando uma pessoa fala. Mas o profeta Natan falou porque era Davi. Não, porque vai de cada um como você vai ensinar. E João Batista, ele tinha essa chama, tinha essa essência de falar com raiva, de falar, parece que estava brigando. Então, olha só, irmão, a diferença de Natan para Davi. Natan chegou com uma humildade para quê? Como tem um ditado, agradar a água para pegar o peixe. João Batista, ele chegou na força do ódio. O crente pode falar a verdade? Pode. Você pode chegar para um ímpio e falar a verdade? Pode, mas tem que saber como você vai falar.
Se você vai chegar, se converse, não tu vai pro inferno. É assim que você vai ganhar a pessoa para Jesus, é? É assim que você vai pregar? Tá no passo do inferno e vai. Eu tenho um... Não tá, é a pessoa. Você tá colocando medo. Pelo Espírito. Ó, tem um camarada que ele era aqui da igreja. Tô evangelizando ele e ele vai voltar. Vai voltar. Eu vim pelo amor, aí vim pela dor. Não que eu vou fazer alguma coisa, Deus vai fazer. O pastor Daniel viu. Toda semana quando eu vejo ele, eu falo isso. E ele tá no mundo das drogas. Aí no mundo das drogas, eu falei pra ele assim, eu vou explicar o que eu falei. Eu falei assim, não vou falar o nome dele, né? Os teus dias estão contados na terra. Falei brincando e ele começou a rir. Porque no mundo do tráfico, quando fala teus dias estão contados, é porque a pessoa está perto de morrer. E eu falei assim, teus dias estão contados na terra. Aí ele começou a rir. Por quê? Porque se ele não voltar para Jesus, ele vai morrer. Ele vai morrer sem Jesus. Eu já tive um sonho com ele. E ali é uma forma de você pregar. Você está falando a verdade, só que a pessoa, ela aceita essa verdade sem querer se ofender. Irmão, mas é que a gente tem que pregar, doa quem doer. Mas tem que saber como pregar, irmãos. É por isso que tem muitas pessoas que não vêm para a igreja, porque as pessoas que pregam não sabem se comportar, não sabem se expressar diante das pessoas que estão precisando. Então o pregador tem que saber que exortação é encorajamento. Encorajamento para onde? Para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos prosseguir. Quando você ouviu alguma palavra, algum irmão falando, vou exortar, não é para bater, é porque é uma palavra de encorajamento. E não existe isso, pregador começar do início ao fim batendo na igreja. Não existe isso. Isso não é pregador. Isso é pessoas que querem bater na igreja, que não tem compromisso com a igreja. Porque, claro, tem a palavra que traz uma reflexão para nós, tem uma palavra que nos confronta, mas também, nessa mesma palavra, tem que ter um encorajamento. Por exemplo, irmãos, o que está acontecendo no mundo e tal, o pecado, está acontecendo a corrupção, mas não vamos desistir. Vamos perseverar, porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor. Então essa é a palavra. O pregador ele tem que saber exortar da forma correta, que é encorajar as pessoas, trazer um encorajamento para as pessoas, para que as pessoas não desistam, mas continuem na presença do Senhor. Diga. Uma observação, uma coisa que eu aprendi, né? Ele não era da igreja, de outra igreja. Tava lanchando com a Nayara, no Riacho. Sim. Ele estava nesse meio termo, eu nem conhecia ele. Aí ele começou a conversar e ele entendeu da palavra, né? E eu coloquei isso no meu coração, aprendi com ele, falei, isso é verdade mesmo, que ele fala o quê? Que nós, a pessoa que prega, ela tem que exortar, tem que ensinar e tem que edificar. Justamente. Tem esses três pilares, porque muitas vezes a pessoa só quer exortar, mas não ensina e não edifica ninguém. Aí, ou seja, tem que a pessoa que vai trazer a exaltação do sermão, tem que exortar, tem que edificar e tem que ensinar. Tem que ensinar. Também a pessoa. Porque às vezes a pessoa, o camarada prega só pra ele, que ele prega e ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Tipo assim, a pessoa que entende a Bíblia entende, mas tem muita pessoa que não entende. Entendeu? Aí tem gente que mostra o buraco, mostra que a pessoa está no buraco, mas não tem capacidade na hora da pregação de tirar a pessoa do buraco. O que eu aprendi. O pregador que joga os outros no buraco, mostra o buraco, que a pessoa está no buraco, mas não tem coragem de estender a mão e falar, irmão, mas você está assim, mas tem uma saída. Tem uma saída, tem uma solução, tem um jeito. É o que a gente está chamando na pregação de aplicação. Que Jesus vai salvar, Jesus vai transformar. Duas coisas que eu aprendi. A primeira, você tem que mostrar para as pessoas que elas são pecadoras. Tem que mostrar mesmo. Você é pecador. É a pessoa, nossa, eu sou pecador. Porém, tem que mostrar que também existe um Salvador. Para todas as pessoas que são pecadoras. E outra coisa, quando você vai ao médico, você está doente, você não sabe o que é que você está doente, mas você está doente. Você sabe que está doente, você não sabe o que é. Você vai até o médico te examina e fala qual a sua doença, o que você está passando. Depois que o médico fala, ele manda você embora? Ele fala, não, você está doente, por exemplo. Não, você está com dengue, vai embora. É assim que ele faz? Não. O que ele faz? Ele mostra a doença e também mostra a solução para você ser curado, para passar a enfermidade. É assim o pregador, ele tem que mostrar a doença, o pecado da pessoa, mas também tem que trazer um antídoto, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que salva e que transforma as pessoas. Fala, irmão Manuel.
Noel. Tudo que aonde Jesus andava tinha diferença. Sim, Sim, assim, não é? sim. Você viu o que aquela mulher viu? Qual mulher? Não, você vai ver, você vai entender. Tá bom, tá. É porque tem várias mulheres, né, meu amor? Aquela mulher fez a diferença na vida. Não, ele fez a diferença na vida daquela mulher. Qual? Mulher samaritana? Qual mulher? Fluxo de sangue? Isso. Ah, Só no tocar ele viu a diferença, não foi? Não foi? justamente. E aquele outro lá, Qual? o das vistas, vai. Bartimeu. Isso. Então ele também tem um tanque de Siloé. Onde ele estava, tinha diferença. Tinha diferença. Então, aquele do mesmo jeito que a igreja tem diferença. Justamente. E a igreja está para isso, para encorajar as pessoas. Para encorajar. É isso que a igreja tem que fazer. E Jesus exortava. Falta você aí, que é o pregador oficial, uma palavra assim, ó, põe na igreja de dia, humildade dentro da igreja, para que ele sentir no coração que Jesus é o amor, o caminho, a verdade e a vida. Justamente. É só isso, mano. Eu estou gostando, irmão Manuel. O senhor, daqui a pouco, vai estar aqui na frente. O senhor vai ser um dos... Sabe o quê? Um dos teólogos aqui na frente aqui. Eu falo com o meu pastor, que está atrás de mim, é isso, a nossa vida tem que ser... quando eu entrei na igreja, tempos atrás, Sim. a primeira coisa que eu vi... O que o senhor viu? Na minha escola comunicar, quando eu ia, porque eu desandei uns anos atrás, Sim. Satanás chegou minhas vistas, agora ele não serve mais. Muito bem. Tem que fazer Tá usando óculos. ele tem que fazer Eita, irmão Manuel. Eu não tô nem aí, se você quiser ficar nele aí, fazer a minha parte. É verdade. Metanoia. Fazer a minha parte. Porque lá eu vou receber minha coisa. Vamos lá. Vamos lá. Mas os irmãos estão entendendo? Tá entendendo, Mandaiane e Jaqueline? CD? Tá vendo CD? Quem é CD? Caduco. CD. Vai secar. Vamos lá. Exortação, admoestação, argumenta. E já vos esqueceste da exortação, do encorajamento, que argumenta, que é ponderar, refletir. Como filhos, filho meu. Ou seja, aqui tem duas vezes filhos. E esses dois têm o mesmo significado. Ruios. Coloquei só ruim. Ruios. Coloque aí, no grego, filhos, ruios, alguém que depende do outro, ruios, alguém que depende do outro. Não desprezes, não desprezes. Isso significa ruios, alguém que depende do outro. Filho meu, não desprezes. A palavra desprezar significa fazer pouco caso. Então, a pessoa que despreza a palavra de Deus, as ordenanças de Jesus, está fazendo pouco caso dele. Está fazendo pouco caso da palavra. E é isso que nós vemos. Pessoas que fazem pouco caso da palavra de Deus. Pessoas que não se importam com a palavra de Deus. Antigamente, quando eu era mais novo assim, estava começando a pregar, e aí a pessoa levantava, ia lá para fora, não queria ouvir a palavra, eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva, irmão Manuel. Eu ficava triste. Aí depois que eu li que Jesus disse que aquele que não ouve a palavra de Deus, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Se não é de Deus, é de quem? É do diabo. Então, as pessoas que não amam a palavra de Deus, não é de Deus. E aí eu parei. A pessoa que está sentando para ouvir, é porque ele ama a palavra de Deus. Porque se importa com a palavra de Deus. E é filho de Deus. E aqueles que ficam levantando na hora da palavra para ir ao banheiro ou fica lá fora, não amam a palavra de Deus e não são filhos de Deus. Desprezes a correção. Correção aqui é instrução.
instrução. Instrução. Correção aqui. Instrução, vamos correr. Senhor. Senhor, Kyrios. Senhor, que tem controle, que tem controle. E Deus é Senhor só das pessoas que têm o controle que é da mão de Deus. As pessoas que são do Senhor e que têm realmente Deus como seu Senhor é porque deixa que Deus controle a sua vida. Quem não tem Deus na sua vida, Deus não controla a vida deles. Então, as pessoas que têm Deus como seu Senhor, deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus fazer o que Ele quiser na vida. Então, nós temos que deixar Deus controlar a nossa vida. Faça a tua vontade. Faça aquilo que o teu coração quer. Não, faça aquilo que Deus manda. Faça aquilo que Deus quer. E deixe que Deus esteja no controle. Porque, às vezes, a gente pensa que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. E não é. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Por que Deus, o Senhor, permitiu acontecer isso? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos lá. Controle. Não desmaie. Vamos lá. Perder a esperança. Perder a esperanças. Quando por ele fores repreendido. Repreensão, que é corrigir. Corrigir. Reprovar. Anote aí. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui como a palavra de Deus é rica. Isso aqui é só um versículo apenas. Já vos fizestes esquecer do encorajamento que fiz refletir como alguém que depende do outro. Depende de Deus. Filho meu, ou dependente meu, não faça pouco caso da instrução do Senhor que tem um controle. E não perca a esperança quando por ele fores corrigido. Então nós não podemos perder a esperança. Isso aqui, o autor da carta aos Hebreus está admoestando os irmãos. Está falando para os irmãos que não é para perder a esperança quando vier a exortação. Porque Deus corrige a quem ele ama. E se Deus corrige a igreja é porque ele ama a igreja. Se ele te corrige é porque ele te ama. O pai, quando corrige o filho, é porque ama o filho e quer ver o melhor. E o pai que não corrige é porque realmente não ama o filho. Porque o pai não pode deixar o filho fazer o que quer. Não pode, o filho faz o que quiser. Não, tem que ensinar. Aí quando crescer, aí faz o que quiser. Mas, e quando está sob a sua tutela, quando está sob o seu controle, tem que ensinar. Tem que controlar o filho. Tem que corrigir. Para quê? Para que o filho, quando crescer, venha lembrar dos ensinamentos que o pai passou para ele. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum ponto, algum esclarecimento? Então, vamos lá. Isso é a disciplina na igreja. É a disciplina que nós vamos aprender hoje. Disciplina sobre a igreja. Vamos lá.